E aí galera, estamos aqui reunidos. Estou aqui, eu, Thiago Tavares, sou lá da IBSN, da Batista Sol Nascente. Estou aqui com o meu colega Gabriel. Olá pessoal, minha câmera é aquela, né? Tô olhando A câmera errada. Tudo bom? Meu nome é Gabriel Amorim, eu sou da PIBA, aqui da Primeira Igreja Batista de Aracaju. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com uma pessoa que eu particularmente tenho bastante apreço, acompanho há bastante tempo, que é o Guilherme Nunes. Guilherme, seja bem-vindo. Aqui esse podcast, que é uma coisa meio improvisada, mas assim, a gente vai batendo um papo um pouquinho aí para falar das coisas de Deus. A gente está muito feliz com a sua presença aqui, mas ainda existe gente que não te conhece, isso é um absurdo. Eu vou falar para você, se você não conhece Guilherme Nunes, passe a conhecer agora. Mas, para quem não conhece você, quem é o Guilherme Nunes? Conta aí a sua história, como você chegou. Bom, o Guilherme Nunes é um cara de perspectiva limitada, dons limitados, de um Deus assim que tem me sustentado até hoje. E eu fui pastor durante um bom tempo de igrejas locais, plantei igrejas, mas nos últimos 3 anos, eu passei por algumas questões de saúde mental, e foi quando eu tive que vir para São Paulo para me cuidar dessas questões e tudo mais. Passei um tempo com os meus amigos que eu amo de coração, que é o Ângelo e a Carol, moram no meu coração, assim. São pessoas que eu olho para elas como uma inspiração para mim e um amor de gente, a família. E eu passei esse tempo com eles lá e agora eu estou em São Paulo, na cidade, a capital, também por tratamentos médicos, e procurei uma igreja próxima da minha casa, porque como eu sinto que preciso vivenciar o banco, de ficar ouvindo, eu procurei uma igreja pequena, de muitos idosos também. Não que eu odeie jovens, né? Jovem é um problema, tô brincando. Já ia dizer que concordo, mas não posso dizer mais. Eu estava brincando. Acaba com jovens. Mas agora eu tô lá nessa igreja mais simples, mais tranquila. E dou aula na Convergência, e dou aula também, participo das questões do Iago, Instituto Schaefer. Dou aula na pós-graduação Jonathan Edwards e no mestrado deles também. E atualmente o meu foco tem sido a produção acadêmica mais pessoal. Eu faço estudos bíblicos de exegese e tudo mais, que eu chamo de imersões. A gente está tentando caminhar em todo o Novo Testamento com isso. E esse é o meu maior projeto, assim. Outros seminários estão me convidando para fazer algo parecido. Eu digo, não quero. Não, me dá essa imersão aí de tal. Não te dou, não adianta. Você pode me dar o cheque que for. É mim isso aqui. É o meu projeto de vida. É um sonho meu de caminhar por todo o Novo Testamento, de tudo aquilo que eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de ter acesso durante esses 15 anos. Eu comecei a estudar mesmo com teologia muito novo, porque meu pai era um teólogo, minha casa era muito cheia de livro, meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor, e minha outra geração, a quarta geração atrás, foram pastores. Todos assembleanos. Eu que me desviei assim, né? Para Batista e para, segundo a minha mãe, eu me desviei, né, para Batista. Então eu tive esse contato muito cedo, mas a minha produção acadêmica começou em 2013, 2012, mais forte por conta do seminário. Aí eu fiz um seminário e foi legal, porque eu tive professores que me impactaram assim gigantes. Eu não sou original, as coisas que eu penso são tudo de outras pessoas. E são dos meus professores. Eles me impactaram muito e olharam para mim diferente, assim, de que aquele meu amor pelo grego, por teologia bíblica e tudo mais, ia render muito. Então foi onde eu comecei a fazer seminário. No meio desse seminário, eu fui convidado para dar aula em outro seminário de grego já, e aí eu terminei minha faculdade de lá, né? E aí eu terminei no Cibima. Foi muito bom ter terminado lá. Não foi tão fácil terminar, porque no início de tudo, a minha primeira faculdade é música. Então, o negócio era música. Eu pensei que ia... Eu escolhi 2 profissões que dão muito dinheiro, viu? Música e teologia, tá? E na música, eu já dava aula de música, eu fiz faculdade de música, me especializei em piano, violino, mas o meu negócio era teologia. Então, enquanto eu fazia seminário de música de manhã, eu trabalhava de música à tarde e fazia seminário à noite, né? E estudava de madrugada. Então, aí eu já tinha um ritmo
No seminário eu fui ganhando um ritmo não tão saudável de vida já. Mas eu era bem animado, bem disposto. Nessa época eu tinha saúde até. E quando foi passando o tempo de estudos, eu fui abandonando a música assim para me dedicar. Eu senti que não dava. No final das contas, pra você ser um pianista, você precisa de ter no mínimo 2 horas, 3 horas por dia para estar num grande nível técnico, 8 horas, 10 horas. E o grego, como eu queria ser professor, eu não queria só ter aprendido, eu queria ser professor já. Então eu exigia de mim 4, 5, 6 horas por dia. E como eu estudava, trabalhava muito, a madrugada era o meu ambiente. E eu percebi, não dá para eu conciliar as coisas. Aí foi onde eu fui convidado para ser pastor, no meio do seminário ainda. E aí eu fui, minha primeira igreja foi uma igreja que estava se revitalizando. O pastor tinha deixado a igreja, tinha abandonado a igreja lá. E foi meu primeiro ministério, foi complicado, porque eu peguei uma igreja que, né? E assim, mas pra mim, eu fui desistindo da música, abraçando mais a teologia e abraçando mesmo. A teologia se tornou uma companheira pra mim de tudo. Quando eu tava triste, eu estudava teologia. Se eu estivesse muito feliz, eu comprava um livro de teologia. E foi sempre assim. E quando tudo na minha vida deu problema, quando eu vi coisas desmoronarem, quem estava lá era Paulo para mim. O Paulo que eu tinha conhecido anos atrás, como um teólogo, eu vi ele diferente. Como um pastor que eu não tinha visto antes tão claro. Então, a teologia hoje para mim, estudar a palavra de Deus, é essa companheira assim, de todos os momentos, assim, para mim mesmo. E é isso. Hoje, essa é a minha vida hoje, assim. Uma tentativa de reconstrução. Você falando, Guilherme, eu tava na minha cabeça assim, você trabalha com a teologia, seu trabalho, e quando você quer um alento, ainda assim é a teologia, ou quando você quer um descanso, quando você quer ou você passeia pra música e volta. Porque assim, a gente também trabalha com teologia, né? Eu sou seminarista, então às vezes quando tá muito tempo assim, cabeça muito cheia daquilo ali, você vou desopilar em outra coisa. Uhum. Mas a sua válvula de escape é a música, você falou que a teologia me abraçava mesmo quando estava feliz, quando estava triste. É a música em sua válvula de escape? Boa pergunta. É complexo responder essa pergunta, porque antes de eu ter alguns problemas emocionais, ter que enfrentar a depressão e outras doenças mais mentais, antes disso a teologia era tudo para mim. Só que em algum momento dessa caminhada, principalmente os últimos anos, antes de estourar tudo, assim, de eu ter que parar mesmo, eu vi que a teologia, eu até falei isso com o Douglas num podcast que a gente teve, do Descobre, que eu disse pra ele, olha, cara, eu acho que a teologia se tornou esse ídolo pra mim. Então, a teologia era tudo pra mim. Se eu queria descansar, eu li um livro. Se eu queria me alegrar, eu li um livro. E não era pouco. Eu tinha metas que passou de querer somente estudar muito. Era um ídolo. Era de 200, 300 livros por ano. Então, você ter isso, você precisa dispendiar durante o dia tempo, né? E a madrugada. E eu era assim. E pra mim, se eu não fechasse aquela lista, eu caía num poço sem fim existencial. Era como se tivesse... É o que eu digo, a teologia era ao mesmo tempo um consolo pra mim, mas ao mesmo tempo era uma fuga. Era uma fuga de resolver problemas dentro de mim. Então, nesses últimos 2 anos agora, desse momento que eu estou fazendo tratamento e tudo, eu tenho aprendido a ir para a música. Então, eu voltei para a música depois de 10 anos. Eu comprei meu piano, ainda que é elétrico, digital, porque eu fiquei assim, vai que eu compre um acústico que não seja isso, eu não tenha mais. Mas a música tem sido... a música tem sido a minha companheira, assim. A música... o Dostoiévski dizia, né, a beleza vai salvar o mundo. O Nietzsche diz em algum momento, e vai ser por meio da música, né? Então, para mim a música é um presente de Deus pro mundo maravilhoso. Eu escuto música muito na minha vida. Eu toco música, eu estudo música. Às vezes eu vejo uma pastora, eu fico vendo pastora só aqui, porque para mim é esse momento de eu tô ali. Mas o meu ritmo acadêmico, ele ainda meio que tenta continuar o mesmo. Porque é como se meu corpo tivesse acostumado a viver num ritmo e agora eu estou aprendendo a parar para fazer outra coisa.
Então eu tenho que parar e dizer, eu preciso sair daqui. E aí eu saio de casa. Se não, eu fico a semana inteira dentro de casa, semana inteira ali, lendo, normalmente. Tem um problema, eu fico ali. Mas de novo, isso não é uma questão de caminho correto, isso é uma questão de fuga. Então, às vezes, o estudar muito, ele não revela um coração saudável, ou um coração que gosta e que está interessado. Pode até revelar, mas está misturado com algum tipo de ídolo ali. E é muito difícil isso, mas a teologia pode virar esse ídolo. A teologia pode virar esse... Você está atrás da teologia em si, você não está atrás da pessoa. Então é como se eu tivesse... É como se eu quisesse... Antes, nos últimos anos, era como se eu estivesse querendo somente as palavras que saíssem da boca de alguém e não quisesse esse alguém que estivesse falando. Então hoje não, hoje com essa reconstrução eu tenho procurado entender que existe alguém ali por trás. Existe alguém falando isso que está falando. Teologia é extremamente pessoal. Então, mesmo trabalhando eu trabalhei há algum tempo como pesquisador assistente para pessoas de pós-doutorando. E mesmo estudando para eles aquelas coisas mais complexas, chatas pra caramba também, algumas assim insuportáveis de estudar. Mas mesmo estando lá, estudando aquilo, eu via como se eu estivesse chegando mais perto de Deus, sabe? Ou seja, para mim, essa união entre devoção e estudo, ela pode ser aproximada muito, desde que você entenda que tudo que você estuda é sobre alguém, sobre uma pessoa mesmo. Mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja um artigo complexo, você está atrás de entender melhor as palavras de uma pessoa que falou aquilo. É você trazer a pessoalidade para o estudo. Porque na medida que você tira a pessoalidade do estudo, acabou. Você se torna um ídolo naquele momento. É o problema do legalista, né? O problema do legalista é que quando ele olha para a lei, ele despersonaliza a lei. Não existe uma pessoa que ordenou, é só a lei pura. Então, quando isso acontece, você se torna alguém que interpreta aquilo como se não tivesse alguém ali que perdoa, que ama, que dá graça para aquilo tudo. Então, toda vez que a gente despersonaliza algo da nossa vida com relação a Deus, a gente entra na idolatria, assim. Porque a gente começa a idolatrar aquilo e não amar aquele que fala. Né? Isso acontece tanto por acúmulo de conhecimento pessoal, quanto daquele também que quer ter o conhecimento para mostrar que tem conhecimento. Então, eles podem ser ídolos, são ídolos. Né? Isso, e assim, perguntaram pro Cássio, como é que você se mantém humilde? O Cássio tem 60 anos, absurdo de erudição. Quantos comentários ele não fez que os pastores pelo mundo inteiro hoje se beneficiam, né, o Cássio? E ele diz assim, como é que alguém pode se achar diante desse Deus tão grandioso? Né? Então, eu achei interessante a resposta dele, que ele poderia ter dito várias coisas, tá? Mas ele deu uma coisa tão óbvia, é muito óbvio. Se você está realmente estudando muito correto, você está diante desse Deus, isso vai te dar uma... Hoje, para mim, eu não me vejo como uma pessoa humilde. Eu não acho que ninguém deveria se ver, não. Eu acho que a gente deve entender que a gente somos pessoas... Nós somos orgulhosos se curando. Somos orgulhosos se curando. Então, temos recebido da cura da humildade. E hoje, pra mim, tem coisas que eu vejo, assim, estudo que eu fico... Cara, é demais isso aqui. Não é pra mim. A próprio estudo me humilha, porque eu vejo a grandeza do que é. Aquela quantidade de artigo é porque várias pessoas estavam lendo a Bíblia e escreveram daquele tanto de coisa. Eu fiquei pensando, olha a grandiosidade desse Deus, assim. E isso me espanta um pouco. Então, quando eu digo com os meus alunos, quando eu vi alunos com resquícios de orgulho, assim, de estão sabendo grego, principalmente os alunos de primeiro ano de grego, eu olhava assim, cara, você precisa conversar direito. Vamos ter uma conversa aqui com o meu professor. Eu chamava ele, a gente tinha uma conversa na sala, e aí todo mundo ficava assim, cara, eu tô tão distante, para te dar um senso. Já que você não tá conseguindo entender a grandeza de Deus, deixa eu colocar aqui pelo menos uma pessoa humana para você entender o como você tá distante daquilo. E eu sempre dizia, olha, na biblioteca de Harvard tem mais de 20 milhões de volumes de livro. Quantos você já leu de lá? Então, quando você para pensar nisso, você diz, eu tô distante. Eu acho que isso mantém a gente com esse coração humilde. Mas, de novo, se você tirar a pessoa do estudo, você se orgulha pela coisa errada. Porque Paulo usa a palavra orgulhar, a gente traduz como se gloriar, mas é sempre, eu me glorio no Senhor.
no sentido de que eu tenho tudo e tudo que eu tenho é Ele. Ele é a base da minha... A palavra gloriar-se é difícil de traduzir lá, mas essa ideia é meio de... Ele é a base, Ele é um sustento, Ele dá razão, Ele dá forma. É no Senhor. Quando eu tiro o Senhor disso e fico no acúmulo de conhecimento, aí esse orgulho vem, porque minha glória está no lugar errado, eu tô achando que isso me sustenta. E a queda é feia, porque vai chegar um momento em que você vai ver no fundo, assim, uma parede branca e não uma face. Aí quando você vê uma parede branca e perceber que tudo aquilo ali não te dá nada, porque não tem uma pessoa ali, você se frustra. Então, estudante de teologia, estude muito, porque vale a pena, mas lembrando que é sobre Ele, que é sobre um relacionamento com Deus. Você está atrás de conhecer mais dele. Esse é um impulso de conhecimento. E se for para conhecer mais, vai ter alguém que vai ser sempre vai ter alguém que vai conhecer muito mais que você, vai ser muito melhor do que você. Não é sobre isso. No nosso mundo hoje, no meu Instagram, a maioria das perguntas são: qual é o melhor disso? Qual é o melhor daquilo? E isso existe, obviamente. Existe uma coisa que é melhor do que a outra. Ok? Só que, ao lado desse mundo que é todo assim de hierarquia, coisa melhor do que a outra, existe um mundo que também, cada coisa na verdade está no seu lugar, não é porque uma coisa é melhor do que a outra. Então, hoje em dia, quando a gente fica procurando conhecer muito para se achar, é como se a gente estivesse querendo se colocar nessa hierarquia e não reconhecendo o nosso lugar ali. É como se fosse assim, porque quando você estuda para conhecer a Deus, um dos impactos é: tá, eu posso não saber aquilo outro, mas eu sei o meu lugar no plano de Deus. Eu sei que eu posso servir aqui, eu sei que posso servir ali. Como é que a gente consegue, para um seminarista, conciliar o estudo e a devoção, né? Eu nasci na igreja, por exemplo, a gente sempre ouve, as disciplinas espirituais, oração e leitura da Bíblia, né? E aí quando a gente vira estudante de teologia, eu estou passando por isso agora nesse processo, às vezes a gente acaba só estudando. Assim, eu estou falando estudando, às vezes você só acaba olhando o texto como um estudo, é o grego, ou é uma sistemática. E às vezes a gente quer fazer uma leitura devocional, e às vezes a gente está lendo um texto, e a gente às vezes quer usar todo aquele conhecimento que tem para o texto. Não, esse texto aqui é uma profecia que vai se... E a gente às vezes esquece de ler o texto como uma disciplina diária, né? Como é que a gente consegue conciliar essas duas coisas, assim, numa rotina de estudos para um seminarista, por exemplo? Tem que ter o seu momento onde você pega um salmo e você usa um método que é você lê o salmo e ora aquele salmo. Então, esse Lectio Divinus, que a gente chama, é um método muito bom, usado por outros teólogos, Calvino e tudo mais, que é um momento especial onde o estudante está ali antes do estudo, depois do estudo, ele pega um salmo, pega algo mais poético até, para mexer mais com a imaginação, e ele lê aquilo e já ora em seguida. Essa conexão, ela vai fazer uma conexão boa, ajuda. Esse é um ponto. O outro ponto está dentro do estudo em si. Quando eu vou estudar, quando eu estou lendo um livro de teologia, tem livros que eu desisto de ler. Então tem livros que se eu estiver na página 200 e ver que até tem nada aqui, acabou. Se eu estiver na página 50 tem nada aqui, acabou, eu deixo. Mas o que é que me faz deixar um livro? É quando o cara está fazendo teologia distante da Bíblia. Ele não está me ajudando a fazer nenhuma conexão com os textos. Ele não está me fazendo uma conexão com isso aqui. Porque na medida que eu estou lendo um livro de teologia que tem conexão direta com a Bíblia, na medida em que eu vou ver o que ele está falando na Bíblia, aquilo ali é como se eu estivesse já conversando com Deus. Porque eu estou atrás da identidade correta desse Deus para servir. Então, eu sempre procuro, na minha mente, eu lembro que eu estava fazendo uma análise de computacional, probabilística, no grego de Paulo, e aí tem que fazer uma conta muito doida. E quando eu terminei, e finalmente eu terminei a conta, depois de um mês e tanto, eu consegui entender, eu fiquei rindo e eu posso soar um pouco pentecostal demais, mas eu me senti rindo diante de Deus, assim. Porque o que eu queria achar, eu achei. O que gerou a minha pregação chamada Feridas de Redenção. E para mim aquilo foi maravilhoso. Então ali eu estava diante de Deus, é como se eu estivesse rindo diante dele. Não é porque eu não estava num momento emocional que não era um devocional. Aquele momento ali, já de estudo, podia mexer até com matemática, mas era uma procura de achar o texto, de ter uma convicção textual, de procurar na consciência que eu estava diante dele. Sim. Então assim, a melhor coisa que você pode fazer
é ter essa consciência, é o que Calvino chamava de pietas, ou piedade, que Calvino define como piedade é você amar a Deus como Pai e temer mais ofender a Ele do que a morte. E no final, quando Calvino escreveu sobre pietas, ele carimbou com o símbolo dele, que foi eu entrego a ti, Senhor, meu coração pronto e sinceramente. No final das Institutas também. E no final de Grandes Escritos também, eu entrego meu coração a ti pronto e sinceramente. O que significa isso? Porque ele está fazendo teologia pesada, ele está estudando livros, mas ele está com a consciência que está diante de Deus. Isso significa que um dos cuidados que eu tenho lutado contra isso, eu escrevi um livro com os meus amigos Iago Martins e Pedro Pamplona. Vocês conhecem o Pedro Pamplona? Sim. Com certeza. Maravilhoso. A gente fez o livro Você é o Ponto Fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coach. E um dos meus pontos naquele livro é sobre o tipo de espiritualidade que a gente está construindo. Eu não sei se eu vou falar isso um pouco, mas, enfim, esses dias. Mas às vezes eu acho que o nosso devocional ele se tornou muito egoísta. Porque às vezes é tudo sobre a gente, né? É o quanto a gente se sente melhor. O ponto é o tanto que eu me sinto mais em paz. Eu preciso fazer o devocional porque eu preciso me sentir em paz. Então parece que a gente está atrás das consequências. A gente não está atrás dele, de Jesus. Eu preciso fazer meu devocional porque eu vou me encontrar com Jesus. Mas geralmente o que a gente faz é eu preciso fazer meu devocional porque eu preciso me sentir bem. Ok, me encontrar com ele vai gerar isso. Mas na medida em que eu pego as consequências e coloco como alvo, eu digo, peraí Jesus, vem só pra cá, porque eu vou só te usar para me fazer sentir bem, eu não quero me encontrar contigo. E o que significa que muitas vezes a gente criou que o devocional ele é emocional, ele é mais emocional. E ok, existe um ar mais reflexivo no devocional, mas essa emoção que a gente coloca no devocional, ela pode estar nos estudos também. É por isso que muitas pessoas acham que eu não posso ter um coração diante de Deus mesmo estudando um livro de teologia. Porque para elas o emocional não está aparecendo, portanto não está devocional aquilo. Então meu ponto é que às vezes a gente reduziu o devocional ao emocional. Sim. E aí quando a gente faz isso, estudar fica seco. Porque a gente acha que estar diante de Deus é sempre estar com o emocional ativo no seu mais pleno nível, ou de chorar. Então, e nem os salmos são assim. Né? Os salmos para mim é como se fosse Chopin. Porque em Chopin você vai ter valsas, que é um ritmo mais feliz, mas você vai ter os noturnos, que é mais tristes, mas você vai ter sonatas que te dão uma sensação de nostalgia. Você vai ter outras emoções. Os salmos te oferecem outras emoções. Sim. Mas no nosso ocidente, nessa nossa área, geralmente as emoções que a gente conhece são os picos. Alegria, tristeza. Ou emoção de chorar por algo e tal. Mas existem outras emoções presentes. O que eu quero dizer com tudo isso é que num devocional, às vezes a gente reduz ele ao emocional. Às vezes quando esse emocional não vem, o que a gente diz é não vou fazer devocional, não sinto nada. É como se a gente tivesse reduzido o nosso encontro com Jesus, não ao tanto que nós estamos com ele pela fé, mas o quanto nós nos emocionamos com ele. As emoções são importantes, elas vão estar ali, elas vão aparecer de formas variadas. Então, quando você estiver estudando teologia, como aluno de primeiro ano, o que você geralmente vai sentir é essa emoção que você deposita no devocional, não presente no estudo. Mas isso não significa que você não vai ter Deus diante de você naquele momento. Então, a disposição do coração nos estudos é muito importante. Sim. E olha, quando falta essa disposição, é onde alunos de teologia mais erram. Quando eu dava aula de teologia, que eu via alguns alunos meus, eu olhava assim e disse assim, como é que eu vou passar esse cara? Esse cara, se ele se virar pastor, o problema que ele vai dar para a igreja. Agora, por que eu dizia isso? Porque o cara fazia teologia e ele não estava diante de Deus. Ele não estava com a preocupação de que aquilo é sobre a igreja. Ele não estava. Então, a resposta para a pergunta é como é que eu posso unir? É ter o seu momento, ter o cuidado em não reduzir o devocional a um tipo de emoção que vai fazer com que você ache que os estudos é muito inferior, eu deveria passar mais tempo no devocional. Não, tenta trazer essa emoção até para os estudos, ou variedades de emoção. Sim. Tá? Ali para os estudos e tudo mais. Então, e sempre com essa disposição de que está diante de Deus.
Pra mim, esse é o caminho, assim. Tiago, eu tô fazendo pergunta. Não, tranquilo. Não, eu estava refletindo aqui sobre o que vocês estão falando. Você, como um seminarista, e eu achei engraçado que a gente tem uma coisa em comum, que você deu uma lista de eventos, de coisas que o Guilherme faz e que você participou. Eu tenho uma coisa em comum com você, que eu quis participar da maioria delas, mas não participei, mas um dia. E isso acontece também não só com seminaristas, né? E eu acho importante até você falar sobre isso. Você comentou sobre a parte final do livro. Esqueci o nome do livro agora. Falhou na minha mente. Não, o seu livro com o Guilherme. Sim. Sobre a teologia do coaching, né? Sim. E aí é uma coisa que a gente faz também. Mesmo que você não estude, você ainda continua trocando o alvo pelas consequências. Eu acho isso muito, muito interessante, muito importante. E tem me tocado no que eu estou amando ver a conversa, estou amando participar. Porque a gente tem que ter cuidado com o que eu sempre falo, não sei se eu vou falar nesses dias sobre isso, mas é a espiritualidade da performance, que é o tipo de espiritualidade onde ela é medida no tanto que eu fui bem em alguma área. Por exemplo, eu li muito a Bíblia nessa semana, eu orei muito. Isso indica alguma coisa. Mas pode indicar muitas outras coisas. Isso não é tão seguro como a gente pensa. Sim. Porque um legalista faz a mesma coisa. Agora, qual é a diferença? É que na espiritualidade da performance, eu me sinto bem por aquilo que eu fiz. E como eu falei antes, e não porque eu me encontrei com alguém. Então, eu não vou ler a Bíblia porque eu preciso bater o meu ponto e sentir que eu estou crescendo em espiritualidade. Eu vou ler a Bíblia porque eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar porque eu vou me encontrar com alguém. Não é porque eu vou estar ali, eu posso orar diante de uma sinagoga toda a Bíblia e aquilo não ser nada. Então, eu acho que a gente esquece do básico, muitas vezes na nossa espiritualidade, que é tudo sobre um encontro com Jesus. É a espiritualidade do Evangelho de João, a gente vai falar um pouco isso amanhã à noite, de como João deseja que a gente entenda que não existe espiritualidade à parte de Jesus. E isso pode ser muito simples, mas em termos práticos às vezes a gente constrói nossa espiritualidade tanto em performance e não em relacionamento, que a performance cansa. E aí tem um momento que a gente está cansado de ler a Bíblia, tem um momento que a gente está cansado de orar. Aí você não orei essa semana, não fiz isso. A espiritualidade da performance, ela vai falhando. Sim. Agora, a espiritualidade do encontro é diferente, porque, olha, eu estou muito cansado, mas eu não posso deixar de me encontrar com o meu Senhor. Mas também eu não preciso ler 1000 textos, porque eu posso encontrar Ele nas mínimas palavras. Eu não preciso fazer orações de dia e recepções gigantes. Não, como é um encontro, Ele sabendo do meu coração, eu não preciso dar muitas palavras. As maiores orações da Bíblia, nos momentos mais dramáticos, são curtíssimas, né? A de Jonas, a de Pedro, Senhor me salva. Sim. Então, a espiritualidade do encontro, ela é a espiritualidade que nos tira desse cansaço moderno, onde até as pessoas estão cansadas de ler a Bíblia, estão cansadas de orar. E quando dizem, não, irmão, tem que ler a Bíblia porque crente lê a Bíblia. A gente entende quando a pessoa quer dizer isso. Só que não é sobre isso. A gente vai ler a Bíblia porque a gente vai se encontrar com Jesus. Quando a gente ama alguém, a gente pode estar morto de cansado, a gente pode estar até com a disposição meio mal, mas a gente vai ligar, a gente vai dizer, a gente ama alguém do nosso lado, e aí, foi tudo bem hoje? Como é que tá? Porque eu estou num encontro. Eu não estou somente para bater um ponto. Então, para mim, isso marca muito pessoas que são seminaristas ou não, e o cristão na igreja. Porque quando ele entende isso, ele vai perceber o que é a igreja. É a comunidade do meu mestre. Eu vou me encontrar com ele lá, com as pessoas. Sim, eu vou ler a Bíblia porque eu vou me encontrar com ele lá. Eu vou orar porque eu vou me encontrar com ele lá. Eu não posso deixar de estar com ele. Ele se tornou é o que Paulo chamaria, seria uma implicação direta do que Paulo chama de em Cristo. Paulo usa muito esse termo, né? Quase todas as cartas. Então, em Cristo de Paulo é essa conexão com Jesus, que ela é indestrutível e que de alguma forma agora eu devo pensar toda a minha vida à luz dessa conexão. Em termos práticos, de novo, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou com Ele, me encontrando com Ele. Quando eu percebi isso na minha vida, quando eu percebi que eu estava na performance, isso bateu assim de frente, porque eu pensei, eu estou tão distante de Jesus.
e ele querendo estar tão perto, né? Sim. Então é isso. E assim, eu tô professor de EBD daqui da classe de jovens, a gente está estudando o Sermão do Monte, né? E uma das coisas que Jesus está preocupado ali é com o coração. Uhum. Como está o seu coração, né? Os fariseus faziam tudo ali, Deus, eu faço isso, tal, mas como está o coração? Inclusive, Jesus diz assim, olha, se a tua mão te faz pecar, arranca e joga no inferno. Sim. Se o teu olho te faz pecar, o que Jesus quer dizer ali? Se o problema fosse o olho e a mão, era só arrancar e jogar. Jesus é melhor entrar. Só que a continuidade do coisa é Jesus dizendo, o problema não é esse, porque se fosse esse, era muito simples. É fácil, né? É a questão do coração. Por isso que Jesus diz, se a justiça de vocês não exceder, porque Jesus está dizendo, a questão para ser resolvida é muito maior, é sobre transformação e não sobre arrancar alguma coisa. Sim. Então, só que às vezes a gente esquece disso. Essa é a questão. Que há um foco de que quando eu me encontro com Jesus, há uma transformação acontecendo real. Porque é um encontro de transformação. Mas quando eu quero me encontrar comigo mesmo e numa avaliação do meu próprio ego em termos espirituais, aí eu vou até usar a Bíblia para isso. Ao quão ousado a gente pode ser. Eu uso a Bíblia para mostrar para mim mesmo que eu estou indo bem. E você percebe o quanto isso é uma decadência espiritual. Né? Guilherme, assim, agora a gente falando um pouco mais de teologia bíblica, e eu aprendi com você que a teologia bíblica é uma mentalidade, né? Uma forma da sincronia, diacronia, e eu gosto muito desse conceito. E aí falando um pouco mais do nosso congresso, né? O verbo se fez, né? E aí quando a gente vai fazer uma atividade de sincronia, eu chego lá em João, capítulo 1, né? O princípio era o verbo, era a palavra, e aí João vai era a luz, aquela coisa toda, e chega no versículo 14, né? Ele se tornou carne, a palavra virou carne, né? E assim, eu queria saber quais são as aplicações e as implicações da corporalidade do nosso Deus, né? Na pessoa do Cristo, para nós, assim, o que é que João queria falar com aquilo ali. Eu queria que você, talvez seja um pouco do spoiler que a gente vai falar, mas assim, achei que essa corporalidade de Cristo, assim, por que é tão importante, o que é que se aplica a nós, entendeu? Uma das palavras que João usa muito, João usa 7 vezes a palavra sinal, semeron. E por muito tempo, alguns livros entendiam que esse sinal seria um sinal de que Jesus é o Cristo, ou o sinal que Jesus é Deus. E tá certo, tudo isso faz parte do que João quer. Mas uma das coisas muito importantes de João é que sinal, para João, semeron, é um sinal, na verdade, de que Deus está operando nesse homem. Então, o sinal é de que Deus está fazendo alguma coisa. É por isso que Jesus sempre se relaciona em João com grandes eventos do Antigo Testamento. Por exemplo, se você pega a multiplicação dos pães e logo depois você vê Jesus andando sobre as águas, você vê a figura do Êxodo acontecendo. Você vê a água, eles passando pelo mar, você vê ele sendo alimentado no deserto, você vê Jesus participa de 7 festas judaicas. Jesus participa de todas elas, e todas elas, por exemplo, a festa dos tabernáculos. Então é sempre Jesus em um ambiente onde no passado Deus operou. Jesus está alimentando a multidão. Eu estou lembrando o deserto. Foi lá onde Deus operou. Jesus está na festa dos tabernáculos, que era a festa do deserto, onde a grande característica era fogo e água, que Deus ordenou e Deus estava trabalhando lá. Só que observe que em João tem um momento que Jesus diz assim, eu sou a água, eu sou o pão. É como se ele estivesse dizendo, agora Deus está operando aqui. Eu sou esse. Então, o grande sinal que João quer que a gente entenda é, Deus está aqui. E eu acho que essa é uma das maiores implicações do Deus se fez carne, que é Deus veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro não só do tipo veio, ele encarnou ao nosso encontro. Então, se você observar, João ali ele vai trabalhando o prólogo, e nesse prólogo ele vai falar desse verbo, vou falar um pouquinho disso amanhã, que eu acredito que João está fazendo um grande suspense ali. Geralmente a gente faz uma relação do verbo com o logos grego, que era o que Aristóteles pensava, tudo bem, ou com a sabedoria. Não que Jesus seja a sabedoria de Provérbios, mas que o logos ali é a sabedoria em pessoa, ele é muito superior a qualquer sabedoria. Porque a palavra logos era muito usada pelos judeus para descrever a palavra sabedoria.
Ok, mas eu fico me perguntando, tá, mas por que ele usou a palavra logos? Palavra. Porque o que é essa palavra? Qual o conteúdo dela? Porque quando eu digo assim, eu vou descrever isso aqui, e eu começo a dizer para você, CEL, para descrever celular, eu tenho uma palavra, mas essa palavra está significando algo. Sim. Celular. Mas não, João só disse a palavra. Tá, mas o que ela está dizendo? Aham. E durante todo o evangelho de João, a palavra eu sou aparece. Por quê? Porque é João preenchendo o significado disso. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou a água que flui. Eu sou... Então, João faz um suspense no início e diz assim, ele é a palavra. Tá, mas o que é essa palavra? Calma, eu vou te definir ao decorrer do livro. Então, toda vida que Jesus diz eu sou, ele está preenchendo quem ele é aquele. E o que isso é interessante é porque esse preenchimento é para dizer a gente, é com esse que vocês estão se encontrando. Eu vou preencher a vocês todo o significado do eu sou para que vocês entendam o sinal. Deus está aí. E a maior implicação que a gente tem disso é de que a revolução ela agora começa porque a gente está se relacionando com um Deus que sofre, um Deus que encarnou, um Deus que morreu e um Deus que ressuscitou. E um Deus que promete voltar em glória nos céus, vindicar o seu povo, destruir os inimigos de Deus e estabelecer um reino para sempre. Esse Deus que encarnou, que veio ao nosso encontro, ele está dizendo, sou eu o dono da história. Então a encarnação é Deus dizendo, eu sou o dono da história, e isso nos traz consolação, porque no meio de todas as utopias, todas as promessas de amanhã, a gente tem uma promessa de um Deus, de que um dia nós vamos ressuscitar se a gente morrer ou ser transformado. Mas veja, não é utopia, porque isso já aconteceu, Jesus já morreu, Jesus ressuscitou, ele já provou que ele vai fazer isso, porque ele fez nele mesmo. Então a encarnação olha para um Deus e diz assim, eu prometo e eu faço. É assim que eu quero que vocês vivam a vida de vocês. Essa encarnação, portanto, que me diz que esse Deus, agora eu me encontro, na verdade ele veio ao meu encontro, desse Deus que sofre, desse Deus que cura, desse Deus que se importa, desse Deus que me perdoa. A ideia disso tudo é mostrar que esse Deus ele está aqui, entenda? Ele não está tão distante, ele está aqui. Significa que ele entrou na minha história porque ele é dono da minha história. E em termos práticos, então, eu não tenho o direito de achar que tem uma parte da minha história que não pertence a ele. Eu não tenho o direito de achar que minha parte financeira não pertence a Jesus. Eu não tenho o direito de achar que a minha parte com tal pessoa na faculdade não pertence a Jesus. A história é dele. Ele encarnou, entrou na história, ele é dono da história. Ele veio ao nosso encontro, ele nos chama ao encontro, e na medida que eu me aproximo dele, estou me aproximando do Deus que encarnou, porque é dono da história. Então eu não tenho direito de ficar compartimentando a minha vida. Eu não tenho direito de achar que a igreja não tem responsabilidades com a própria criação de Deus, que é o mundo de Deus, que a igreja faz parte dessa história, que inclui o mundo de Deus que vai ser restaurado um dia. Então isso implica em várias coisas, que ele é dono da minha vida em todos os compartimentos e ele deseja que a gente entenda que fazer parte dessa história é, de alguma forma, viver essa história em todas as esferas do mundo, em todas as esferas de onde a gente estiver. No colégio não achar que eu sou crente só na igreja e aqui eu não sou. Não é isso. É você construir um encontro com esse Cristo onde você vê ele como uma história. E não como eu sou crente só ao domingo, eu não sou crente só quarta ou a quinta, eu compartimento da minha vida, eu sou crente só em momentos. Não. Jesus quer entrar em cada âmbito da tua história, em cada aspecto da igreja, em cada impacto que a igreja vai ter, porque esse Deus encarnou. Ele não está distante, ele sabe que, e ele demonstrou isso muito claro, que a história dele está sendo desenvolvida aqui. Então, se a gente ficar achando que é tudo sobre o céu, vamos ficar aqui fazendo nossas coisinhas e tal, esperando que a gente vá para o céu, ficar lá voando, a gente não entendeu de que esse Deus ele tem uma história aqui para redimir esse povo, para redimir a criação dele, e a gente faz parte disso. Né? Tem uma ilustração, acho que bem bonita, que eu vi o Estênio Márcio fazendo uma vez, que era assim: Pra que tem aquela borboleta que ela sai do casulo lá no meio da Amazônia e ninguém vê, né? Por que ela existe? É
para Jesus. Uhum. Todas as coisas foram criadas para ele. Uhum. Tá lá, ela aparece lá no meio da Amazônia, tem a sua vida muito rapidamente e morre, ninguém viu. Mas foi criada para Jesus, que todas as coisas foram criadas para ele. Sim, perfeito. E assim, é muito Fantástico. poética assim, a forma como ele traz isso. E quando João ele usa essa palavra logos, qual a influência dos filósofos gregos que ele tem? Porque às vezes eu vejo gente ou para o 0 ou para 1. Ou não tem nenhuma, Uhum. ou às vezes, isso aqui é pura filosofia grega. Uhum. Como é que a gente consegue contrastar isso? De pode ter ou não tem? Como é? Eu particularmente acho que logos, em termos filosóficos, como os filósofos usavam, né, a palavra logos, como Aristóteles, para descrever uma razão universal que mantinha o mundo em harmonia. Para as pessoas não ficarem malucas matando uma outra. Essa é a ideia, resumindo, né? Uhum. Aí alguns dizem, olha, João está usando esse conceito. Jesus, ele é essa pessoa que mantém tudo assim. E eu vou dizer, ok, isso pode ser uma implicação e uma aplicação do que significa logos. Agora, o meu problema com isso é que, primeiro, quando João usa a palavra logos lá, ele faz uma relação de logos com Deus, logos com a criação, logos com a redenção e logos com a encarnação. Essa trilha aqui, a relação com a divindade, ele é Deus e está com Deus, ele criou tudo foi feito por meio dele, e ele se encarnou, e Deus tabernaculou e tal entre os homens, beleza, aí vem a encarnação. Mas essa tríade aqui, divindade, criação e revelação, ela era uma tríade muito conhecida no mundo judaico, para descrever sabedoria. Por quê? A sabedoria, ela estava com Deus, então ela sabe como funciona o mundo de Deus. É isso que Provérbios 8 está querendo nos dizer. De que aquela sabedoria que estava com ele na criação, ela é importante para nós hoje, porque como ela estava com ele na criação, ela sabe como funciona o mundo de Deus e por que Deus fez tudo. Então lá em Provérbios você vai ver a relação de Deus com a sabedoria e logo em seguida a relação dessa sabedoria com a criação. É a mesma coisa que João está fazendo. Mas em João não está só dizendo Jesus é aquela sabedoria de Provérbios. João quer que a gente pense, ele é muito mais do que aquilo. Então, só que João faz o seguinte, Jesus é essa sabedoria, esse sábio agora. Ele não só estava na criação, mas ele fez todas as coisas. Então ele está autorizado a quê? A revelar Deus. Porque ele sabe como funciona o mundo de Deus e quem é Deus. Só que no caso de João, porque ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Então, para mim, as relações que João está fazendo no prólogo, elas se aproximam muito mais do contexto de sabedoria do que dessa questão filosófica. A parte disso, os estudos em que fizeram relação de logos com a filosofia, agora vou ser um pouquinho mais teórico, mais chato, mas as escolas alemãs de 1800, quando elas começaram a fazer o que a gente chama da primeira busca do Jesus histórico, o que foi essa busca? Eles olharam para a Bíblia e disseram, a gente precisa tirar todo esse lado de milagres e tudo e tentar ver Jesus como o homem que ele era. Então eles começaram a fazer uma busca histórica. A primeira coisa que eles fizeram foi, a única forma de a gente ver sentido nesse Jesus histórico, onde ele não faz milagre, é o Jesus como humano, é se ele tiver um acesso à filosofia. Então, a partir da escola alemã, paulina, a relação João, filosofia, o Evangelho de João, e Jesus como filósofo ficou muito acesa. Por quê? Porque eles não queriam acreditar no Jesus judaico, no Jesus judeu. O que aconteceu foi que na segunda busca, na terceira, principalmente um teólogo chamado Rodolfo Bultmann, foi fazer com que Jesus ficasse mais sendo lido à luz da filosofia do que no seu background como um judeu de Antigo Testamento. Então a maioria dos comentários de João é tentando fazer uma relação com Jesus em termos filosóficos. Mas o Evangelho de João coloca Jesus em todas as 7 festas judaicas. Jesus vai em todas as instituições, as 4 principais instituições, Jesus está lá. Casamento, religiosa, civil e de julgamento. Jesus vai nas 4. E Jesus vai nas 7 festas judaicas. Então, todo o livro de João é sobre Jesus com a sua relação com o Antigo Testamento. Mas no início, não. No início, para alguns, seria uma relação somente com a filosofia. Sim. Então, para mim, isso é um pouco difícil.
Eu entendo que é melhor ler isso com relação à sabedoria, porque me parece que é isso que João, desculpa, é isso que João quer nos dizer. Ele é Deus, ele criou, ele sabe como funciona a mente de Deus, portanto ele pode revelar a Deus e, portanto, trazer a redenção. Eu acho que é esse caminho que o João está querendo fazer. Então, eu sei que eu tenho colegas meus que defendem que o Logos é filosofia. Tem uns que fizeram artigos, tem uns que fizeram vídeos, mas a gente concorda em discordar. Faz parte. Quer perguntar uma coisa? Não. A gente tá se caminhando já pro final. Eu tô preocupado com a garganta do Guilherme, que ele vai falar amanhã muito ainda. Mas eu sei que por você gostaria de falar mais 3 horas, 4 horas. Cara. E eu ouviria por mais 3 horas, 4 horas, muito tranquilo. Mas se você quiser fazer mais perguntas, tranquilo. Eu queria, na verdade, assim, saber sobre os seus planos eu vejo que você tem pensamento em lançar algum comentário bíblico, eu já vi você falando alguma coisa. Quais são os seus planos pra galera conhecer, querer comprar, adquirir, enfim. E eu gostaria só de acrescentar, se você quiser falar um pouquinho sobre as suas imersões que estão acontecendo agora, né? Também esse momento seria bem interessante. Tem gente que não conhece. Então, eu tenho um grande sonho, desde quando eu comecei o meu processo de estudos exegéticos, tudo, que é lançar comentários bíblicos. Ou pelo menos um na minha vida. E eu já tinha recebido uma proposta para fazer um comentário do grego bíblico de Gálatas. Eu cheguei a fazer o manuscrito, mas não terminei tudo. Então existe. Existe esse manuscrito. Tem acesso. E eu lembro quando eu fazia muita pesquisa para outras pessoas, eu fui reunindo esse material. E hoje eu ainda tenho esse sonho. Só que eu tenho muitas limitações. E de todos os tipos. Mas eu percebi que eu posso realizar esse sonho de fazer comentários, desde que eu tenha paciência. E desde que eu tenha pessoas também para me ajudar a fazer isso. Foi quando veio as imensões. Sim. Então essas imensões é quando eu pego uma carta de Paulo, uma carta do Novo Testamento, algum livro do Novo Testamento, e eu quero oferecer tanto um lado pastoral e aplicação, mas também eu quero oferecer as diferentes perspectivas da leitura de muitos textos. A gente tem diferentes perspectivas. Simplesmente, por exemplo, a questão do batismo. A gente tem diferenças de batismo. Mas a grande pergunta é, por que tal denominação lê assim e outra lê dessa forma? Então, quero mostrar que existem essas outras perspectivas vivendo, né? Existindo. E muitas vezes trazendo elas à harmonia. Mostrando que aquilo que as pessoas querem achar como uma divisão, na verdade pode ser um aspecto diferente da mesma coisa. Podia se casar direitinho, não tem problema. Então eu comecei a fazer essas imensões, a gente fez de 1 de João, e depois Tiago, e a gente entrou em Paulo. E aí a gente fez Paulo em Gálatas, Filipenses e tudo mais, e a gente trabalha com 4 aulas, uma aula bônus, geralmente voltada para a exegese, e trabalhando esses aspectos de um texto bíblico, com calma. Muito do que eu trago, por que eu quero fazer dessa forma? Porque, infelizmente, a produção literária de comentários no Brasil ela é baixa. E ela é baixa por um motivo muito simples. Não vende o tanto que poderia vender para poder garantir maior produção. As pessoas compram mais outro tipo de livro. E tudo bem. Então, o que acontece? Como a gente tem poucos comentários, muitas vezes a gente conhece só uma perspectiva daquele texto. A gente não conhece outras perspectivas. Ou então a gente conhece as outras, mas por um comentário que ele só se preocupa em refutar ou nem apresenta direito, ou apresenta tão resumido que você nem consegue mesmo mergulhar. Vou dar um exemplo. Quando N.T. Wright chegou no Brasil mesmo forte, a resposta imediata a ele foi que ele era um herege. Beleza, eu posso discordar do cara, né? Mas tipo chegar assim, até um herege, né? Uma coisa... E assim, pra mim, agora por quê? Eu conheci assim, inclusive. Pois é. Depois que eu fui entender que não era. Pois é, e a gente fica assim, cara, como é que pode? E pessoas de nome falaram isso, tem os seus motivos, não vamos tirar, mas herege é muito forte. Pra mim é muito forte, né? Porque a gente está tirando a pessoa da comunhão, né? Não, da relação com Cristo. Não é só achar que ele está errando. Então, agora por que a reação foi muito forte? Dentre muitas coisas, a maioria da reação na internet foi porque era diferente. As pessoas olharam assim, peraí, esse cara está falando isso desse texto? Quando comecei a dar aula,
Os alunos perguntaram, o que o senhor acha? A maior pergunta era, o que o senhor acha do anti-writing? Eu disse assim, eu acho que ele está certo nisso. Aí a pessoa, quer dizer que o senhor não é reformado? Não, eu sou também. Aí disse, mas e aí, o senhor crê nas duas coisas? Qual é a contradição lógica entre as duas? Que a tradição tem que sempre empurrar, ser mais forte do que aquilo ali. Né? Pois é, e em alguns momentos, as coisas elas podem simplesmente vir... Eu não tenho... O meu problema com o anti-writing é que ele quer negar o que a teologia reformada diz. Então esse é o meu único problema. Sim. Mas eu digo, cara, no que você afirma, eu acho muito legal, e eu acho que Paulo, ele fala disso. No que você quer negar, ou seja, que a teologia reformada está errada, aí eu já não concordo com você. Porque eu acredito que a teologia reformada também está olhando aspectos no texto paulino que estão lá. Então eu acredito que eu quero trazer essas outras perspectivas, não é para bagunçar a cabeça, não é para causar problema. Inclusive, nas minhas imersões eu tento mostrar para as pessoas sempre que o trabalho pastoral, ele às vezes não vai ter tempo para isso. Ou às vezes ele vai trabalhar uma linha só de perspectiva, porque é aquilo que ele tem, é aquilo que ele está trabalhando com a igreja, e que os alunos que estão aprendendo assim devem ajudar o seu pastor nisso, e não ficar criticando. Eu tento fazer com que as minhas imersões elas sirvam muito para a igreja, e não atrapalhem os pastores na igreja. Porque às vezes algum curso de teologia pela internet pode mais atrapalhar o pastor que está lá, porque os seus membros estão fazendo teologia e chegam para atrapalhar. O pastor falou isso, mas deveria ter falado isso. A minha ideia é mais uma ideia de apoio. Então, tudo que eu ensino, olha, esse texto tem isso, isso, isso. São perspectivas diferentes. Elas podem se harmonizar assim, assim, assim. O seu pastor, às vezes, pode pegar esse aspecto, esse ou esse. Mas não significa que está errado, porque ele está pegando um aspecto do texto, devido à riqueza do texto. Sim. E aí eu dou as aplicações. Por quê? Porque eu acho que as pessoas que fazem a imersão, elas vão gerar algo que eu sempre digo aos meus alunos, que é convicção. Eu tenho alguns momentos da minha vida, eu tive que resetar alguns entendimentos de coisas que eu achava que entendia. Como, por exemplo, dons espirituais. Eu era um continuista, virei um cessacionista, e depois eu comecei a estudar muito sobre isso, e depois eu percebi, eu precisei estudar do zero. E aí eu resetei. Aí perguntavam, você é o quê? Não sou nada, porque eu não sei ainda. Mas você não é? Não sou mais. Eu percebi que só o que eu tinha era conhecimento espaçado. Eu não tinha convicção. E com escatologia foi a mesma coisa. Hoje eu defendo uma perspectiva que é pré-ira. Foi a mesma coisa. Eu cheguei e disse assim, olha, eu não entendo nada disso. Eu percebi. Eu tenho muito conhecimento solto, mas eu não tenho convicção. Isso não criou na minha mente. Então existe uma diferença muito grande entre conhecimento e convicção. O conhecimento, ele geralmente vem fácil. A convicção, ela precisa de um tempo para a maturidade. O exemplo que eu dou é sempre quando eu participava daquelas bancas de final de seminário, onde os alunos vão passar por sabatinas de perguntas. E a minha sabatina, ela foi terrível, assim, ela foi pegaram muito pesado comigo. Foram 6 horas, 8 horas de perguntas. Nossa! Meu Deus. Cheio de professor. Iago tava nessa banca. Inclusive, O Iago tava ali. Fez muitas perguntas que me atrapalhou. O grande amigo que ele era, né? Amigão. E ele falando e eu só... Os melhores são assim. Beleza. Vamos ver se eu vou fazer alguma coisa. Mas eu disse pra mim, não vou ser assim com os meus alunos. Mas eu acho que, né? O espírito possessor de professores chega. E quando eu tava nas bancas, eu não perguntava coisa difícil. Eu queria saber se ele tinha certeza das faces. Então, às vezes, por exemplo, eu dizia assim, cara, me diz uma coisa. Jesus é Deus? Eu disse, sim, professor. Qual é o texto que você usa para embasar nisso? Aí ele abriu em João, capítulo 1, verso 1. Aí eu dizia, tem certeza que esse texto está dizendo isso? Nessa hora eu percebi o nervosismo chegando. Eu sabia que era por conta do que estava acontecendo também. Sim. Mas ele começou, peraí, tenho. Aí eu disse, esse texto? E nessa hora... A dúvida de tudo. Não, ele duvidando da existência do cara. Então, assim, eu existo. Seu nome é Guilherme? Sim. Mas como é que funciona assim? Perguntar muito afirmativamente. Pois é. Eu não sei mais. E aí alguns diziam assim, não, peraí. Eu disse, ei, calma. Não, já foi, já cedeu. Então, quando eu cobrava convicção, claro, alguns do nervosismo, né, você se perde, mas o meu ponto é diferente. Porque na convicção você diz, tem, certeza. Uma convicção que ela é humilde, por quê? Porque ela trilhou os caminhos para serem geradas.
Ela não é militante, porque tem a convicção militante. A convicção militante é problemática. Ela apenas ouviu e quer defender de unhas e dentes. Ela não caminhou o caminho necessário. Então eu percebi que antigamente eu defendia o cessacionismo sem ter criado convicção. Eu ouvi alguém falando rápido, coloquei aquilo na minha cabeça e disse, isso é o certo. Sim. Só que era só conhecimento. Eu não tinha convicção que era isso mesmo. Então, quando eu ofereço perspectivas diferentes, uma das coisas nessas imersões e tal, a minha ideia é fazer com que o aluno ele tenha um instrumento para estudar, ver as possibilidades e gerar a convicção dele. Porque se ele tiver só aquilo ali, ok, a única pode ser a certa, ela vai gerar. Mas quando ela tem outras, é como se houvesse uma. Nem todo texto tem várias perspectivas. A gente está tratando de textos, né? Sim, mas esses textos mais polêmicos, assim, o que eu estou fazendo para os meus alunos? A minha ideia, eu estou te oferecendo o caminho para gerar a tua convicção. Eu sei porque eu não defendo essa perspectiva. Eu tenho certeza do porquê eu não defendo o batismo infantil. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Agora, como é que você sabe disso? Não, porque meu pastor falou. Ou não, porque eu ouvi fulano falar. Não, porque eu sempre aprendi assim. Eu nasci na Igreja Batista. Aí você pergunta, me dá um texto. Me dá 2 textos. E aí você percebe que aquilo que era convicção, ou ilusão de convicção, começa a ruir. Porque, na verdade, eram informações soltas. Então, a minha ideia dessas imersões é fazer delas essas opções interpretativas, mais aplicação pastoral. E elas estão sendo transcritas desde o início. Por quê? Porque eu vou pegar esse material, eu vou trabalhar dentro do material escrito e vai se gerar esse tipo de comentário. Esse comentário bíblico no futuro. Então, para eu realizar o meu sonho de ter um comentário, eu estou indo pela imersão. Pelas imersões elas são transcritas, né? Eu testo com os meus alunos algumas coisas de aplicação, por exemplo. Então, muitas perguntas deles ao vivo... Gera um insight, alguma coisa. Eu paro, eu já preciso... Ou então, não entendi isso, professor. Então, eu já sei que eu vou ter que reformular tudo. Claro, né? Então, essa é a minha ideia das imersões. Ainda é muito simples a forma que eu vendo elas. Você cadastra o seu e-mail lá no meu Instagram, um link. Você cadastra o e-mail, recebe o e-mail. Depois manda o link lá no meu Telegram, mando para você o link do grupo e, enfim... Tem tudo nesse link do meu Telegram, tem todos esses passos lá. Mas esse é o meu sonho. É difícil, já tenho propostas de editoras e tal, isso não seria o problema. Mas eu sei que é um empreendimento a longo prazo. Então, a longo prazo, e tem sido maravilhoso, porque todo o material que eu estudei, eu estou agora revisando para poder ensinar. E aí a ideia é que eu quero que esse comentário esteja atualizado sobre a biografia até 2021, por exemplo. Certo. Porque quando você pega um comentário, a primeira coisa que eu pego um livro ou um comentário, eu vou ver aqui a bibliografia e vejo qual ano que ele de pesquisa. Porque às vezes o ano de pesquisa está muito longe, está em 1960. Né? O principal comentário de Daniel que a gente tem, que é o chamado comentário das bolinhas, ele é de 1980 e pouco. Qual o problema? É porque não é que vai ter uma grande diferença. É porque a gente não quer trabalhar o texto bem direitinho. Na medida em que os anos vão se passando, novas pesquisas vão surgindo, que vão reafirmar mais um ponto, que vão ajustar um pouquinho alguma coisa, em termos de data, em termos históricos, em termos linguísticos. Isso vai se ajustando. Nada muda em termos de doutrina. Nada muda em termos de fundamentos cristãos. Não é isso que a exegese está procurando. A exegese está dizendo o seguinte para a gente, para terminar. Olha, eu não entregaria a minha vida para um médico meio que irresponsável com os detalhes. Não fazer isso. E olha que a tua experiência é própria. E eu também não entregaria a minha igreja a um comentário que ele não tem os detalhes, que ele não trabalha direitinho. Entende? A exegese é como se fosse a medicina. Eu preciso entregar para um pastor, para um líder, para um irmão, quando ele for estudar, aquilo realmente ajustado, aquilo realmente seguro. Me perguntaram, por que você estuda tanto isso? Cara, eu desconfio muito de mim. Não, mas tal pessoa já estudou. E eu desconfio dele também. Então eu quero o máximo de coisa possível para poder ter certeza que eu estou perto do meu Senhor. Então eu vou entregar a minha vida a isso. O resto da minha vida é isso.
é construir o máximo de... Eu já tenho, mas eu quero mais, e é isso, é a minha vida. Então, é uma ideia, é como a medicina. Não entregue a sua vida a alguém que não liga para os detalhes, porque às vezes, em certas circunstâncias de estudos, os detalhes vão ser muito importantes, a coisa vai ser muito importante. Ainda que isso não precise ser colocado para a igreja, vale a pena ser colocado aqui, né? A igreja não precisa escutar o teu estudo bíblico, todos os detalhes, toda a tua pesquisa. Não, aquilo ali são as panelas, são os temperos, você precisa entregar o resultado daquilo, né? E não ficar se amostrando com pesquisa, essas coisas. É isso. Bem, assim, Guilherme, muito obrigado por esse papo. Eu queria dizer assim, que nem nos meus melhores sonhos, eu nunca sonhei porque eu achei que era muito distante. Mas assim, como a gente falou aí fora das gravações, você é uma referência minha, é um mentor. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pela contribuição que Deus tem trabalhado em você para a igreja brasileira. Assim, eu sou extremamente grato. Amém. E que Deus continue te usando, te sustente. Amém. A gente, às vezes, tem mentores à distância e eu costumo orar por você e por as pessoas que nem sabem, mas a oração acho que é a demonstração de amor maior que existe entre irmãos em Cristo, né? Mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por você que mora em São Paulo, tá lá distante, também nem me conhece. Mas a gente é unido por esse mesmo sangue. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. E Tiago, obrigadão por ter conduzido esse papo aí. Mas eu falei mais porque... Não, com certeza. Eu estava aqui para iniciar, fazer algumas perguntas, mas eu quero agradecer também a presença do Guilherme. Foi fantástico ouvir. E eu concordo muito com você, Gabriel, quando você fala que é muito importante essas figuras que surgiram pra gente, né? Tem o Iago junto com você, o Pamplona, a Carol e o Ângelo, quando você falou, você disse que ama eles de coração, a gente não conhece e ama também. A gente fica, meu Deus do céu. Porque são pessoas que nos ajudaram muito, às vezes nos abriram os olhos para algumas coisas que são muito importantes. E você vê que há um resultado na juventude brasileira, pelo menos é o que eu percebo vendo alguns comentários, e que começaram com esse agir de Deus através da internet. Isso é fantástico. Chegou pra gente, sabe? E é isso, como ele falou, a gente nem esperava, né? Eu não imaginava que ia conversar com o Guilherme assim, pessoalmente. E eu tava pensando, será que o Guilherme, quando tá presencialmente, é aquela mesma coisa que a gente ouve lá na internet e é tão agradável, dá vontade de conversar por horas? Não, é mais interessante. É melhor estar aqui. É muito interessante, é muito legal. E prazer imenso de ter você aqui junto, porque foi como você falou, deixa que eu posso fazer as perguntas, eu te sou, graças a Deus. Ele quase se desculpando, eu vou fazer as perguntas, viu? E ao mesmo tempo que deixe. Vai ser ruim pra você, eu disse, não, maravilhoso, não, tranquilo, eu vou quase ouvir, mas participar também foi um prazer, espero que vocês tenham gostado muito, porque aqui pra gente foi muito legal. E é isso. Deus abençoe vocês, até mais.